Olá, cancerianos! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos lá para a sua leitura semanal, uma leitura intuitiva, coletiva, tá bom? Tem várias mensagens aqui, mas o que importa mesmo é o seu sentimento durante a leitura. Preste atenção no seu sentimento tem a chave, o seu sentimento indica o caminho da sua alma, tá bom? Vamos lá, Câncer, boa sorte! Começando com o tarô Jardim da Bruxa. 4 de paus. 8 de paus. Oito de pentáculos e 9 de espadas. No fundo do deck, 7 de paus. Câncer, seguinte, tem uma comemoração aí, uma felicidade, uma alegria, certo? De algo que está progredindo, algo que está evoluindo, uma realização sua, assim, pessoal, uma satisfação pessoal da alma, do ego, do desejo, tá? Algo que vem, assim, para te fazer sentir mais forte. Uma realização, uma conquista, uma glória, uma dádiva que foi dada a você, tá bom? E aqui nós temos um processo evolutivo acontecendo, tá bom? Um processo assim no qual você já chegou em um estado muito elegante, agradável de si mesmo. Perdão. De si mesmo, uma evolução do seu eu pessoal que leva você ao lugar que você quer. Só que essa evolução, ela não é simplesmente assim você evoluindo o eu. Essa evolução te traz um desejo muito grande e um medo muito grande também de iniciar um negócio próprio, de começar a trabalhar por você mesmo, ou de ensinar coisas aos próximos, tá? Aqui a gente está falando de você exercendo um trabalho que traz rendimentos, que traz retorno financeiro para você, que é independente, é seu, autônomo, entendeu? Ao mesmo tempo que esse processo abre esse caminho e traz esse desejo muito grande, você sente que tem tudo aquilo que pode, você tem muito medo. Você fica pensando, e se der errado? Tá? Câncer, tudo na vida da gente tem 50%. O que vai fazer a diferença é a nossa determinação, é a nossa dedicação, é o nosso mental, como a gente resolve nutrir a nossa mentalidade para fazer as coisas dar certo. Napoleão Hill fala que a mentalidade da gente tem dois lados. Um lado é uma atitude mental positiva e o outro lado é a atitude mental negativa. Só um dos lados pode ficar para cima, ele não fica assim. Só um dos lados fica ativo no momento. Então, para essa questão, é melhor você virar o lado positivo para cima, para você continuar abrindo seus caminhos e continuar esse caminho de expansão, tá? Como energia oculta da sua leitura, veio o 7 de paus, que fala sobre a sua capacidade de liderança, de iniciar. Provavelmente você aprendeu alguma coisa, você viu alguma coisa sendo feita e teve algum insight, ou você aprendeu com a conclusão de algo, enfim, existe algo dentro de você que se sente pronto para iniciar essa jornada, para iniciar essa caminhada, de fazer as coisas acontecerem na sua vida, no seu caminho, a partir das suas ideias, a partir do seu progresso. E isso aqui tá oculto na sua leitura porque a ansiedade, o nervosismo, o medo de não dar certo, tenta falar mais alto, né? Mas você não vai deixar, porque você é um canceriano, então você é uma pessoa muito forte, né? Você é cascudo. Então, não deixa que essa pontinha de medo, essa pontinha de desespero, de ansiedade, de dúvida, fale mais alto, cresça dentro de você, tá? Isso aqui me diz muito sobre manualidades, tá? Artesanato, pessoas que conseguem fazer coisas únicas, uma cura única que você leva a uma pessoa. Enfim, isso daqui fala sobre potencialidades do seu ser em ganhar dinheiro, sem depender de ninguém, criando algo novo. Tá, Câncer. E assim, você sente que você tem total liberdade para fazer isso. Você sabe que assim, é uma aventura incrível que você quer para sua vida. Mas
temos aí uma pontinha de medo, ansiedade. Não deixa isso te travar não, Câncer. Porque se você deixar isso te travar, isso cresce e vai para outras áreas da sua vida e de repente você se torna uma pessoa inerte. Tá? O que é uma pessoa inerte? É uma pessoa depressiva, porque ela não faz nada, ela não tem vontade de fazer nada, porque ela tem medo, tá? E o medo, ele serve para que a gente não tente nada novo, tá? A função do medo é essa, te afastar de qualquer coisa nova, para você se manter a salvo. Porque o medo é um instinto primitivo que a gente tem para manter a nossa vida a salvo, para manter a nossa continuidade, certo? Então, se você se render ao medo, ele vai se instalar em outras áreas da sua vida. Já ouviu aquele negócio vai com medo mesmo? Sempre quando a gente dá um passo novo na nossa vida, sempre quando a gente tenta iniciar alguma coisa, a gente faz com medo mesmo, tá? O medo é algo que a gente tem que ter perto da gente, não é algo que a gente tem que dissipar. É algo que a gente tem que ter com a gente, mas a gente tem que saber conversar, identificar e saber quando dar voz ao medo. Essa situação aqui é uma situação de realização da vida. É uma questão de você fazer sua grande obra, você se expressar. Então, nesse caso, não tem risco de vida, tá? Não tem nada assim que não possa, que, nossa, vai acabar com tudo. Não, é uma questão de realização mesmo pessoal. Vai em frente, cara, vai em frente, faz tudo aquilo que você tiver no seu coração, porque a vida, ó, passa assim, a gente só leva da vida a vida que a gente leva, tá? Vamos lá, lição disponível para Câncer. Uau! Pagem de espadas. 3 de pentáculos. Cinco de espadas e o carro. Interessante que é o 4 cartas dos dois. No fundo do deck, o rei de paus. Olha só, o tarot tá me falando assim que você tá numa energia, cara, num fogo para fazer isso acontecer, tá? E é importante que você valorize as pessoas que podem te ajudar, tá? O 3 de pentáculos, ele fala sobre um trabalho em conjunto, tá? Fala sobre emprego, enfim, trabalho que é realizado com mais de uma pessoa, tá? Em grupo, em conjunto, onde as pessoas podem se ajudar para ter um resultado melhor. O tarot me fala também que você tem que aprender a usar essa... É uma questão assim de velocidade, de criar as coisas rápido, de ter não facilidade, mas ter determinação, força e empenho para realizar as coisas. Não deixe isso passar, tá? Isso está muito claro aqui no seu jogo, que você tem todo esse jogo de cintura para fazer as coisas se desenrolarem, sabe? Para fazer as coisas fluírem de forma bem nítida, de forma bem avançada, tá? É importante que você se valorize, se priorize, tá bom? Sem prejudicar ninguém, sem perder esse equilíbrio, tá? Porque você vai precisar de outras pessoas para que isso aconteça, para que isso evolua, seja clientes, seja sócios, amigos, parceiros, enfim, tá? É uma questão assim de você ter o seu espaço aqui muito bem definido, tá? E você não se estressar e jogar em cima das outras pessoas. Porque assim, muito vai ser requisitado de você se você resolver entrar nessa jornada. Então, assim, mais responsabilidades, mais visibilidade, tá? Então, você vai ter que ter, às vezes, esse pulso firme, mas tem esse jogo de cintura, tá? Para não descarregar aqui, sobrecarregar aqui, tá? Cuidado, porque você precisa de algumas pessoas vêm para te ajudar, mas outras nem tanto, tá? É hora, assim, de ter uma malícia mesmo, sabe? É hora de você encarnar o CEO, não contar tudo para ninguém, contar somente o necessário, fazer a sua aliança mindfulness, não é? Fazer a sua aliança... Cara, como é que chama, Napoleão Hill? Fazer a sua aliança mastermind, obrigada. Fazer a sua aliança mastermind com as pessoas necessárias. Ninguém que seja desnecessário, supérfluo, pode estar aqui nessa história,
tá? Não é porque é um amigo, uma mãe, um pai, um tio, um irmão, que você vai colocar aqui para fazer essa história acontecer, tá bom? O tarô vem falando para você usar a sua força, porque você tem direcionamento. Então saiba usar tudo que tem ao seu redor, as pessoas inclusive, para fazer esse carro andar, tá? O carro fala pra gente de mudanças rápidas e velozes, tá? Mas aqui como veio uma lição disponível para você, é hora de você saber usar essa força do carro, tá? É hora de você tomar decisões sábias, tá? Apesar de você vir com muita sede ao pote para que isso dê certo, você tem que dirigir, porque se a gente vem com um carro a milhão, a gente tem que saber dirigir, porque é bem perigoso, não é? Então você tem que tomar decisões sábias e ir num ritmo bom para você, tá? Nada de forçar também. Calma aí. Vai com ímpeto, com força, com empenho sim, com coragem, com a velocidade, mas não se ultrapassa também, tá? Aqui é questão de você ter coragem, tá? É questão de você ter coragem, de você saber conversar bem, e é questão de você iniciar. Porque no fundo do deck veio o Rei de Paus como algo que você precisa dissolver. Ou seja, provavelmente você está hesitando muito em começar, tá? Você está quase que inerte nessa situação, só pensando e planejando. Mas, canceriano, as coisas acontecem a partir do momento que a gente começa a fazer, tá? Que a gente começa a se movimentar aqui nesse plano físico aqui. O plano psíquico da gente ainda é muito pouco acessado por outras pessoas, tá? Algumas pessoas conseguem, treinam e estudam para isso. Mas você trazer para a sua vida as coisas que você quer depende de você, tá? Você pode encontrar profissionais que vão fazer uma leitura mental incrível em você. O tarô pode fazer uma leitura mental incrível em todo o seu campo mental, psíquico, tá? Explorar você mesmo. Essa é a função do tarô. Mas o que o tarô fala aqui é que se você não se mover, nada feito. Ninguém vai fazer isso. Não vai aparecer alguém e falar: nossa, sabe aquela ideia que está na sua cabeça? Vamos fazer agora, que eu vou fazer para você. Isso não vai acontecer, tá? Depende unicamente de você, porque me parece também que essa ideia é unicamente, exclusivamente sua, ou majoritariamente sua, tá? Envolve muito os seus dons, as coisas que você, suas ideias, seus sentimentos, sua intuição, tá? Aí parece que você tem experiência nessa área que você quer entrar. Se não tem, você vai se tornar uma pessoa muito experiente nessa área. Aproveita. Vamos lá, conselhos finais, próximos passos para Câncer. Próximos passos para Câncer, que está se tornando empreendedor. 5 de espadas, pela segunda vez. Pagem de paus. Conselhos para os próximos... Eu vou tirar 4, né? Porque todas saíram 4. Veio 3. Vamos lá. 5 de pentáculos. 7 de copas. A roda da fortuna. O cavaleiro de espadas no fim do deck. Ó, canceriano, eu vejo que é uma questão muito medo de passar dificuldade. Muito medo. E isso tá fazendo você vibrar na falta, tá? Alerta máximo, porque se você entra numa frequência de baixa vibração, de escassez, meu filho, aí o trabalho tem que começar dentro de novo para depois ir para fora. Esquece isso, tá? Procura aí no YouTube, em qualquer rede social, as pessoas ensinando você a vibrar na abundância, na prosperidade, tá? Tem taróloga aqui que tá fazendo aulão de prosperidade, viu? Não vou falar o nome porque, né, eu não tenho contato. Mas procura aí, viu? Tem gente ensinando a vibrar na frequência da prosperidade. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu dou um jeito. Também faça algum mantra, porque aqui eu sou dos mantras, né? Das afirmações, que eu faço alguma afirmação para deixar aqui pra gente essa semana. Mas tem que comentar, tá? Se não comentar, eu não trago.
Mas aqui vem essa questão muito do medo de fazer essa escolha, tá? Do medo de meter o louquinho, do medo de se arriscar, do medo de realmente pegar essa responsabilidade e falar, eu escolho isso, é isso aqui que eu vou fazer. Um beijo, queridos. Dá licença, late que eu tô passando. Não, mas assim, é sério. É um medo imenso de você passar dificuldades, né? O primeiro conselho é para que você trate isso, tá? Porque isso já existe, né, dentro de você. Você não pode deixar isso crescer. Não é para contar para ninguém que não seja necessário que faça isso acontecer. Você já viu a questão de mastermind do Napoleão Hill? Se você está começando um negócio novo, realmente, o câncer, é obrigatório você ler os livros desse cara aqui, ó. Napoleão Hill. Ele é, tipo assim, um dos meus mentores mais lidos, tá? Eu tenho o livro dele, Quem Pensa Enriquece. Eu já li ele 4 vezes. Não me canso de ler. Estou lendo outro dele também. Meu autor preferido. Ele é um alquimista, tá? Para quem não tem esse tato de ver, ele é um alquimista, nossa, exímio. Por que cuidado? Porque tem gente que vai falar para você que é uma ideia besta, uma ideia vaga, que isso não tem futuro. E isso, se isso aqui casar com isso aqui, meu filho, dá ruim, tá? Dá ruim na sua cabeça, você desiste rapidinho. Então, nessa linha diagonal aqui, tem os 5 de espadas 2 vezes e a ansiedade, o medo, o desespero. Então é hora de você ficar muito alerta, canceriano, e ficar, ó, de boca fechada. Não conta suas coisas pra ninguém, não. Porque, ó, tem gente, zoião, que não fez nada, não conquistou nada, não faz nada, não quer nada. E a única função dessa pessoa é desanimar as outras pessoas, tá? Então, não ouça conselhos de pessoas que não estão onde você gostaria de estar. Que não conquistou o que você gostaria de conquistar, tá bom? É muito simples você ver se você deve contar com uma pessoa ou não. E você lendo Napoleão Hill, você vai entender isso. Não, quem disse isso foi Bob Proctor, perdão. Para ver o psicológico de uma pessoa, para ver se a pessoa é uma pessoa grata, é uma pessoa que gosta de evolução, porque para você querer evoluir, você tem que ter uma mentalidade boa, você tem que ter, né, um sentimento, uma vida bem fluida, né? Você tem que estar em paz consigo mesmo. Olhe os resultados da pessoa antes de propor alguma coisa, antes de falar com a pessoa, tá? Então, aqui nesse movimento que você vai fazer, você vai precisar ter uma sociedade, ok, mas você vai precisar ter muito discernimento, tá? Agir não com o coração, mas com a mente, tá? Com a sua parte racional. É isso que essa mensagem, que essa carta também fala, sobre você agir de forma racional, tá? Quando a gente vai dirigir, né, a gente não para simplesmente no semáforo, no meio da rua, porque a gente viu uma pessoa ali que a gente conhece, a gente quer lá cumprimentar ela. A gente não age com o coração quando a gente tá indo, né? A gente age com o racional. Então, é esse momento de você agir com o racional. Cara, eu penso assim, me vem muito assim, já é a segunda vez que me vem, sobre questão de envolver família. Tá, família e negócios, cara, é muito raro dar certo. Já vi, tá? Já vi mais de uma vez, mas é muito raro dar certo. Por N questões, né? As pessoas que te viram crescer, elas nunca vão te respeitar como alguém que não sabe da sua história e só vê essa versão pronta da gente. Tá? As pessoas que te viram chorar, que te viram cair, não vão te respeitar da mesma forma que uma pessoa que nunca te viu chorar, nunca te viu cair, nunca te viu passar por uma dificuldade, só te viu forte, tá? Familiaridade gera desprezo, infelizmente, tá? Quando a gente vai criar um negócio e a gente quer que isso dê certo, a gente tem que entender isso, tá? Enfim, vai ler o Napoleão Hill, se você ficou em dúvida em questão disso, vai ler Napoleão Hill. Vou deixar aqui embaixo os livros que eu já li para vocês darem uma olhada.
muito cuidado, né? Ao selecionar as pessoas. Porque a vitória, ela não é simplesmente fácil. Ela requer muito esforço, mas ninguém vê o esforço que a gente faz. Só a bebida que tá bebendo. Tem um ditado brasileiro assim, mais ou menos assim. Eu não vou saber, mas é assim. O tarot fala para você, nesses próximos dias, agir com muito entusiasmo, tá? Se cerque de coisas positivas, ouça coisas positivas, procure coisas positivas. Não ouve história triste dos outros, fala, ai, não tem tempo, tchau. Corta, porque é o seu que tá em jogo, tá, canceriano? Não ouve história triste de ninguém, não ouve melancolia, não ouve reclamação, não entre em briga com os outros, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário, e aqui algumas pessoas podem tentar, tá? Depois que vê que você não tá contando as coisas tudo, algumas pessoas podem querer até brigar com você, a fim de querer saber mesmo de curiosidade, tá? Não porque, ai, não sei o quê. Se você ouvir assim, ai, mas você não é assim, o que tá acontecendo? Meu filho, é sinal que você tá no caminho certo, relaxa, tá? Porque, nossa, quantas vezes eu já ouvi isso, quantas vezes eu vi as pessoas trabalhando para si mesmo, resolvendo crescer a si mesmo e as outras ao redor falando isso. Enfim. Se você ouvir, você tá ficando louco, então, nossa, você tá num caminho brilhante. Olha, o tarot falou para você pegar todas as suas energias e jogar nessa caminhada, nesse caminho que você tá abrindo para você. Tá? Não tenha medo de fazer escolhas. O medo pode te levar a não fazer nada, a ruína, tá bom? Se você superar esse medo, se você superar essa dificuldade, não tem mais nada que te para, tá? A roda da fortuna. Depois do medo, depois da dificuldade, depois de você fazer a escolha, tá? Depois de você se livrar, se proteger das pessoas intrusas aí, tá? Que vão tentar ficar falando na sua cabeça, pessoas invejosas. Tem, viu? Tem pessoa invejosa do seu lado, canceriano, perto de você. Passa com o carro por cima, tá? Passa com o carro por cima. Mas assim, não é nem por questão sua que as pessoas são invejosas, é porque ela é invejosa, que ela é invejosa mesmo, tá? Com a vida. Enfim, a roda da fortuna aqui no fundo do seu jogo, no fim do seu jogo, falando assim, meu filho, se você passar por isso, se você transpor esses desafios, esses problemas, a vitória é sua, a alegria é sua, a sua sorte muda, as coisas começam a girar, tá? A magia começa a acontecer. O câncer, eu senti de longe o medo que você tem. O meu filho tem que ter coragem. Nossa, ele tem que ter coragem. Deu até assim, um frio no peito, nossa senhora, tem gente comendo a unha agora. Gente, incrível. Vai com. Ai, eu não. Né? Vai com medo mesmo. Esse é o meu conselho, pela minha história de vida, pela minha experiência, dá o passo que Deus dá o chão. Mas dá o passo de coração, entregue, tá? Se entrega para essa caminhada aí. Com toda a fé do mundo, tá? Toda fé e ilusão. As coisas dão certo. No fundo do deck, coisa que você precisa fortalecer, veio o Cavaleiro de Espadas. E meu filho aqui, ele tá de moto, tá? Aqui ele tá indo. Fala pra mim que ele não tá indo. Olha essa carta e fala pra mim que esse cara tá parado. Fala pra mim que esse cara tá com preguiça. Fala pra mim que esse cara tá com medo. Meu filho, ele tá armado de fé, esperança e boa sorte. É o que ele precisa, ele, a motinha dele, mais nada. Tá? Toma de exemplo aqui essa figura e vai atrás daquilo que é seu. Cria os movimentos, ó. Logo depois dele veio o 8, que é a mesma coisa, crie movimentos, tá? Só que aqui no Cavaleiro, ele vai muito mais rápido ainda. E aqui é falando sobre você criar movimentos no seu trabalho, tá? No seu negócio. Com muito comprometimento, criar movimentos, inovações, trabalhar. E aqui ele indo atrás do que é dele, meu querido. Não tem outra conversa. Tá? Ele não quer saber nada, ele tá protegido, tá? Pela natureza, pela balestra dele, que é a fé dele, pelos anjos guardiões, não tem o que temer, tá?
Aqui, apesar de estar um tempo nublado, uma estrada de terra, ele tem a motinha dele, não tem medo nenhum, tá? Vai e se joga, abre os seus próprios caminhos, meu amor, porque isso é alguma coisa que está batendo dentro do seu coração. E isso vai garantir para você uma vida espetacular da matéria, tá? Não quer dizer que vai ser fácil. Nem todo mundo vai conseguir te acompanhar, tá? Mas planeje-se que as pessoas certas vão ser colocadas no seu caminho. Que incrível! Bora lá, Conselho dos Orixás para Câncer. Conselho dos Orixás pra gente finalizar. Conselho dos Orixás para Câncer. Se vier o Xum. Passada, jogada no chão. Oxum. Meu Deus, e aqui isso? Calma, que me deu até um... Gente. Fortíssima energia de mamãe Oxum. Gente do céu. Oxum, fecundidade, felicidade e riqueza. Aquilo de que precisa chegará até você como algo material, por meio de novas oportunidades ou na forma de um grande amor. Não entre em conflitos internos ou externos. Seja doce e amável. Busque sua felicidade e ela transbordará em forma de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Gente, passada, gente, chocada, meu Deus. Muito obrigada, minha mãe Oxum. Ai, que coisa linda. Meu Deus, eu quero ler essa aqui também, ó. O Sol, vamos ver. Felicidade e sucesso. O Sol é uma fonte de energia, é um sinal de aumento da energia física, vitalidade, criatividade e positividade em geral. Você está explodindo de entusiasmo, revigorado e desfrutando de uma sensação de boa saúde. Use essa energia para iniciar uma nova rotina de exercícios ou remodelar sua dieta. Ótimo momento para acreditar e iniciar algo. O Sol lhe dará impulso necessário para seguir em frente e fazer o que for necessário. Coloque gratidão nisso. É um caminho de muita prosperidade, Câncer. É muita prosperidade, muito mesmo. Muita riqueza, cara, você não tá entendendo o que isso aqui representa, o tanto de ouro. Mãe Oxum, ela traz a fertilidade, mas ela traz todo o ouro da terra, meu querido. Tá? O ouro da terra é dela. Que lindo, que maravilhoso. Gente, que coisa incrível aconteceu agora, né? Vai lá, Câncer, um beijo, fica com Deus, tá? Deixa seu comentário aqui se você quer as afirmações, tá? E, gente, eu tô sem palavras. Deixa seu comentário, sua interação aqui, tá? Pra eu saber que minha mensagem tá sendo entregue, que, nossa, a gente tá compartilhando de uma boa vibe, de uma boa energia, né? Que a gente comunga na espiritualidade, como irmãos, como parceiros. Câncer, eu tô de coração quentinho aqui depois dessa, tá? Muito obrigada, é sempre um prazer ter vocês por aqui. Ai, deixa sua interação aqui para eu saber que a minha missão está sendo cumprida, gente, tá? Me ajuda aí também. Nossa, obrigada, uma ótima semana, boa abertura de negócios, tá bom? Um grande beijo. Até semana que vem, Câncer, boa semana.